Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva, programa que nós tratamos do assunto mais importante da nossa vida, que é o dia que nós temos que dar conta da nossa vida ao Criador. Esse dia importantíssimo que precisamos estar preparados. E vamos desmistificar esse dia para que nós possamos e nos preparar para esse dia com toda a segurança. Esse é um assunto que já está resolvido para nós. Jesus Cristo já resolveu esse problema. Simplesmente nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Ele nos dá de crermos nele. Conforme diz a palavra de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Portanto, prezado ouvinte, é dom de Deus, é dado. Nós não conquistamos essa vida eterna prometida por Jesus, ela é dada por Jesus. Jesus lá em João capítulo 10, versículos 27 a 29, ele diz lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então veja, prezado ouvinte, que é dada, essa bênção é dada e nós precisamos adquiri-la. E para adquiri-la nós temos que buscá-la. E a Bíblia diz que quem busca, encontra. E isto que é a oportunidade que nós não podemos perder. O dom da vida eterna já está sendo oferecido para nós e nós não podemos perder essa oportunidade. É nesse sentido que nós, então, temos que nos preparar para esse dia, que é o dia mais importante da nossa vida, e muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas aqui nessa vida e sabemos que aquilo que nós conquistamos aqui não vai nos acompanhar, né? Jesus mesmo diz lá que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não vale a pena nós deixarmos de lado esse assunto, porque a nossa alma é preciosíssima. Nós temos que estar sempre atentos à nossa vida, que é a maior bênção que nós recebemos de Deus. Temos que estar atento a preservar o nosso patrimônio. A vida não termina aqui, ela continua. Jesus já provou isso quando ele ressuscitou, quando ele foi embora, e ele então deixou muito bem provado para nós que nada termina aqui. Duvidar de Deus é uma loucura. Louco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será, diz a palavra de Deus. É preciso estarmos, então, preparados. E uma das coisas que quero fazer hoje aqui no nosso programa é dar uma revisada naqueles personagens que nós vimos aqui. Vimos ali o personagem bíblico que foi o primeiro que nós vimos lá, o centurião Cornélio, um homem muito bom, fazia muitas esmolas, era um homem que fazia muitas boas obras, e que ele fazia com tanta sinceridade que as esmolas e as boas obras que ele fazia chegou até Deus, ao ponto de Deus enviar um anjo e falar para ele: olha, Cornélio, né, as tuas boas obras chegaram até Deus, mas é preciso chamar Pedro, que está lá em Jope, trazer ele aqui para ele te explicar o que você realmente precisa fazer. Então nós vimos aqui esse homem que realmente era um homem que fazia muitas boas obras, né? Era um homem muito bom, mas o que ele fazia ainda não era suficiente. Por que não era suficiente? Porque, prezado ouvinte, nós temos que entender o seguinte: Deus é santo, nós somos pecadores. E como pecadores, nós praticamos muitas ofensas contra Deus. E essas ofensas nos separam de Deus. E por isso, então, nós temos que remover os pecados. Os pecados precisam ser removidos e nós não temos condições de resolver esse problema. Boas obras não vai resolver esse problema. Por isso, então, que Deus manda o anjo para que chame Pedro, o apóstolo Pedro, para explicar, para evangelizar o centurião romano, o Cornélio. E então, quando ele recebeu essa mensagem, ele correu chamar Pedro lá em Jope.
Pedro veio e Pedro então pregou o evangelho ali na casa de Cornélio, onde estavam lá os seus parentes. Ele reuniu toda a sua família para ouvir o que Pedro tinha que falar. E ele falou a respeito de Jesus, evangelizou, pregou o evangelho. E ali, não só Cornélio, mas toda a sua família ali creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão a Deus dos seus pecados, e crendo em Jesus, eles foram batizados no Espírito Santo. Veja que importante, prezado ouvinte, é que quando você se enquadra dentro do Evangelho, que é realmente reconhecer que é pecador, que ofendeu a Deus e que os pecados precisam ser punidos, e essa punição aconteceu em Jesus, quando ele morreu na cruz. Ele ali sofreu essa punição no nosso lugar. E ali, então, quando nós cremos, aceitamos esse ato de amor de Jesus, então os nossos pecados são removidos e a chegada do Espírito Santo na nossa vida, provando assim que nós já estamos preparados para partir dessa vida para a eternidade. E é isso que precisa acontecer na sua vida e que você tem que buscar isso. Porque quanto mais cedo acontecer na sua vida essa experiência, que Jesus chama de novo nascimento, você vai viver a sua vida aqui com mais alegria, com paz no coração, já preparado para partir dessa vida para a eternidade. Então você vai viver numa qualidade de vida muito maior, você não vai ter ansiedade, ele vai eliminar a ansiedade na tua vida, vai eliminar o medo da morte, e isso desenvolve, isso daí chama-se crescimento espiritual. À medida que você vai se submetendo aos ensinamentos da palavra de Deus, você vai, então, cada dia mais enxergando para onde Deus está te levando. Então, esse primeiro personagem, nós vimos que ele era realmente um homem muito, muito praticante de boas obras, era um homem que realmente fazia muitas esmolas, mas não era suficiente esse esforço dele aí, foi preciso chamar o apóstolo Pedro. O segundo personagem que nós vimos ali foi o etíope, né? Aquele homem que era o tesoureiro da rainha de Candace, que viajou cerca de 4.200 quilômetros de carruagem da Etiópia até Jerusalém para adorar a Deus. E registrado ali no capítulo 8, né, a partir do versículo 26 ali do livro de Atos, conta a história aqui desse etíope que fez essa viagem, né, estrondosa, 4.200 quilômetros de carruagem. Imagina quantos meses que ele ficou viajando para chegar em Jerusalém, adorar a Deus. E ele foi, adorou a Deus e estava voltando, e estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo nada, né? Estava frustrado ali, em dúvida, cheio de dúvida. E mais, pelo fato dele ter demonstrado esse interesse em adorar a Deus, Deus também prepara um outro homem para ir lá e explicar para ele o que realmente ele precisava fazer para poder eliminar da vida dele aquilo que separava ele de Deus, aquilo que realmente faz com que nós sintamos um vazio na nossa alma. E ele estava em dúvida, então Deus prepara Filipe, fala para ele realmente, dá um endereço onde é que está a carruagem, e Filipe corre para lá, então chega lá, encontra a carruagem e pergunta, escuta ele lendo lá o profeta Isaías e pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Humildemente, veja que ele era um homem inteligente, ele era o tesoureiro da rainha de Candace, mas ele estava em dúvida e ele simplesmente falou que não estava entendendo. Aí convidou Filipe para entrar na carruagem e Filipe então explicou a ele o evangelho, falou de Jesus, falou toda a importância de Jesus na nossa vida, o que Jesus fez por nós, morrendo ali na cruz, sofrendo a punição dos nossos pecados e que era necessário se arrepender dos pecados, crer em Jesus e assim, crendo em Jesus, a pessoa recebe o perdão dos pecados, e os pecados são removidos e o Espírito Santo participa da vida da pessoa. E na vida desse homem aqui, como que ele participou? Com alegria, né? Nós podemos ver ali que depois, assim que ele crê em Jesus, ele já fala para Filipe: eis aqui, eles encontram água no meio do caminho, eles estão no meio do deserto. E ele já fala para Filipe: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Ele já então tinha recebido o Espírito Santo e agora, compreendendo o Evangelho, que ele precisava ser batizado, dá um testemunho ali para Filipe que realmente ele creu
e que ele tinha alegria já da vida eterna. E assim Filipe disse para ele: é lícito se você crer de todo o teu coração. Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí, então, Filipe batizou ele, e ele, então, foi embora alegre, feliz. Agora, sem dúvida, por quê? Porque ele agora tinha convicção de vida eterna. E é isso que nós precisamos alcançar, essa bênção. Se você ainda não tem essa convicção, você deve estar pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja realmente abrindo o teu entendimento, trazendo realmente uma pessoa que já passou por essa experiência do novo nascimento, para que explique o Evangelho para você, assim como explicou para Cornélio, assim como explicou agora para o etíope, e também a porta do céu continua aberta ainda hoje para receber todos os pecadores que estão com sede de Deus. Quem tem sede de Deus, como tinha Cornélio, como tinha o etíope, Deus realmente vai matar essa sede. Quem tem sede, vem a mim e beba, dizia Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba significa que aprenda os meus ensinamentos e obedeça. Então, nós vemos aqui esses dois. O terceiro personagem bíblico que nós vimos aqui foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que ele era? Ele era um religioso radical. Ele era um religioso extremista que começou a perseguir seus irmãos patrícios, que haviam sido regenerados por Jesus e que anunciavam que Jesus era o verdadeiro Messias e que Jesus fora traído pelo Sinédrio, pelas mais altas autoridades sacerdotais, e que entregaram Jesus à morte, de forma injusta. Mas que quem se arrependesse dos pecados e se arrependesse da incredulidade de não crer em Jesus, que Jesus realmente e pedisse perdão dos seus pecados, era reconciliado com Deus e teriam a presença do Espírito de Deus nas suas vidas, confirmando a sua salvação, dando a todos aqueles que creem em Jesus a convicção de vida eterna. Mas Paulo não aceitava um Messias crucificado. Era esse o problema do apóstolo Paulo. Ele queria um Messias, ele queria um homem realmente que fosse um político como no estilo de Davi. Ele queria esse Messias nesse sentido, mas o Messias veio de forma humilde e entregou a sua vida por nós, porque Jesus não veio aqui assumir um reino temporário. Jesus não queria ser um rei por 40 anos, como foi Davi, como foi Salomão. Jesus ele veio aqui construir um reino eterno. Por isso ele deu a sua vida por nós, morreu por nós. Quem vai crendo em Jesus vai sendo lavado dos seus pecados e vai entrando para o reino de Deus, e é isto que faz de Jesus o Rei eterno. Ele veio com esse propósito. Então Paulo saía perseguindo de forma violenta, matando muitos cristãos, e não só, e também fazendo muitas atrocidades contra os cristãos, até que então Jesus, vendo as atrocidades do apóstolo Paulo, aquele religioso que lutava para defender a sua religião, que era o judaísmo, ele era um fariseu, e aí então Jesus, de uma forma extraordinária, apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Perseguindo os discípulos de Jesus era persegui-lo. A luta contra os servos de Deus não era contra os servos de Deus, era contra o próprio Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, disse Jesus. Não é duro para você, Saulo. Você não me reconhece, mas você está lutando contra o poder. Senhor, o que queres que eu faça? Aí Paulo já começou a ver que realmente ele estava lutando contra Deus. E aí, então, prezado ouvinte, essa experiência pessoal que Paulo teve com Deus aí trouxe para ele uma grande mudança. Ele, que era um religioso radical, ele agora passou a compreender a verdade, compreendeu o ato de amor que Jesus praticou ali na cruz por ele, todos aqueles pecados que ele já haviam cometido. Ele mesmo fala que cometeu na sua ignorância. Ele pediu perdão para Jesus, Jesus o perdoou e ele se tornou o maior de todos os pregadores do Evangelho em toda a história. Depois de Jesus, ele se tornou o homem mais importante para o cristianismo, e ele então viveu até a morte e morreu de forma
triste, né? Foi preso e depois foi degolado, mas deu a sua vida por Jesus. E assim como Jesus disse, quem de mim se alimenta, diz Jesus, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós aprendemos com Ele, quando nós alimentamos dos seus ensinamentos, vai viver por Ele. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele tinha tanta convicção de vida eterna, que ele foi condenado à morte e morreu com toda a segurança, sabendo que aquela morte violenta que ele iria sofrer não ia separar ele de Deus, que através daquela morte ele ia se encontrar com Jesus. E os últimos personagens que nós vimos aqui foram os ladrões que morreram crucificados ao lado de Jesus. Mesmo dentro da prisão, esses homens ouviam as obras de Deus ali, as obras de Jesus, e eles tinham uma opinião já formada a respeito de Jesus. Eles jamais imaginariam que iriam sofrer suas punições junto com Jesus, aqueles de quem eles só ouviram, né? Eles ouviam falar coisas boas de Jesus, coisas maravilhosas. Então, ali, quando eles estavam crucificados e estavam crucificados ao lado de Jesus, uma coisa que eles nem imaginavam na vida deles, certo? Mas eles já tinham uma opinião formada sobre Jesus. E ali, então, foi que um deles, manifestando dúvida, se tu és o Filho de Deus, tira nós daqui. Ele não manifestou fé, ele manifestou dúvida. Aí o outro disse, né? Mas nem sofrendo a mesma punição, você o respeita? Você o respeita? Nós, por justiça, estamos sofrendo essa punição, mas este não, ele disse, né? E virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu o pecado dele, que ele estava sendo punido com justiça, mas Jesus ali ao lado estava sofrendo a punição dos pecados espirituais. Ele estava sofrendo a punição dos seus erros aqui da lei terrena, mas Jesus estava sofrendo a punição espiritual que ele havia cometido contra Deus. Ele creu em Jesus. Jesus então vira para ele e fala assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aqui então aquele homem ali já não aproveitou o último instante da vida dele para poder crer em Jesus e realmente ser regenerado. Então aqui, nesse pequeno resumo, aqui nós vemos aqui algumas coisas interessantes a respeito desses fatos que nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui que as boas obras de Cornélio não purificavam os pecados dele, precisou crer em Jesus para remover os pecados. Isso aconteceu lá na casa dele, né? O esforço sobrenatural feito pelo etíope também não removia os seus pecados, precisou ouvir o evangelho através de Filipe. Isso aconteceu lá na carruagem, no meio do deserto, né? O terceiro personagem, o apóstolo Paulo, a religiosidade radical extremista de Saulo em defender sua religião também não removeu seus pecados, pelo contrário, incentivou a praticá-los com muito mais veemência. Precisou Jesus alertá-lo que não adiantava lutar contra o poder. Assim ele se rendeu a Cristo e viveu até a morte, né? E isso aconteceu lá na estrada para Damasco, quando ele estava indo lá em Damasco para prender os cristãos. E no meio do caminho ele teve um encontro pessoal com Jesus, e aí, tendo esse encontro pessoal com Jesus, ele então teve a sua natureza transformada, conforme ele mesmo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E os ladrões, que eram homens justos, não eram praticantes de boas obras, não demonstraram nenhum esforço em agradar a Deus, não tinham nem religião, mas aquele que creu em Jesus e reconheceu ele como o Senhor, como o Rei, e pediu perdão para Jesus, e Jesus então o perdoou e deu ali para ele aquela esperança, morreu cheio de esperança e não em dúvida, sem a certeza de salvação. Então a conclusão, prezado amigo,
é que temos que partir desta vida para a eternidade com os nossos pecados removidos, com a certeza da vida eterna. E essa certeza da vida eterna é só Jesus que nos dá. Paulo também agora, o apóstolo Paulo explicando ali aos crentes já convertidos da igreja de Éfeso, ele diz assim lá em sua primeira, nessa epístola, capítulo 1, versículos 13 e 14, em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Veja aqui, prezado ouvinte, então é preciso ouvir o evangelho de Jesus, reconhecer que é pecador, reconhecer que não tem capacidade de remover os pecados através de boas obras, de religiosidade, nem de nenhum esforço extraordinário. É preciso crer na grande obra que Jesus realizou por você ali na cruz. Ele foi por nós ali. Aquela obra é que é o fundamento da nossa fé. Por isso, Paulo, lá em Efésios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz lá: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. É o nosso único mediador entre nós e Deus. É nele que nós devemos crer, é ele que tem esse poder de remover os nossos pecados. E se você tem esse desejo de já ter hoje a certeza da salvação, a convicção de vida eterna, então você deve estar clamando isso para Deus. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Espero que você tenha prestado bastante atenção aqui no nosso diálogo e peço que você se inscreva no nosso programa, que você dê lá o seu gostei e não gostei, compartilhe, comente, seja um dos nossos companheiros aqui nesse programa para podermos estar ajudando você a desmistificar esse dia da nossa partida daqui para lá, indo com toda a segurança. E que Deus abençoe você. E você que já entende essa linguagem, já nasceu de novo, eu quero que você seja meu sócio para juntar tesouros no céu, obedecendo aí a ordem de Jesus. Não ajunte tesouro na terra, junte tesouro no céu. E o tesouro, prezado amigo, é você que está aí do outro lado. Deus ama você, Deus quer você junto com Ele. E assim espero que você se interessa cada dia mais em se preparar para esse dia maravilhoso, sendo aprovado, vitorioso. Para Deus, o verdadeiro vitorioso é aquele que vence a morte. Você não pode ser humilhado pela morte, você tem que vencer a morte. Esse é o vitorioso para Deus. Que Deus abençoe você, espero encontrar você no próximo programa. Até lá!